Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 28 a 31 do livro de 1 Samuel, encerrando este livro. Versículo 1 do capítulo 28. Aques indica que sua benevolência para com Davi acarreta certas obrigações. Suas palavras trazem tensão, pois Davi necessitaria lutar contra seu próprio povo. Lembremos que Davi dizia a Aques que estava matando os amigos de Israel, mas era, na verdade, os inimigos de Israel que ele atacava. Versículo 2 do capítulo 28. A resposta de Davi é ambígua. Não dá para saber se este lutará em favor de Aques ou contra ele. Aparentemente, a oferta de Aques de fazer Davi seu guarda pessoal para sempre depende do desempenho de Davi na batalha. Versículo 3 do capítulo 28. A lei de Moisés proibia que se recorresse às pessoas que consultavam mortos, médiuns e adivinhos. Portanto, Saul empenhou seus esforços sob a direção de Samuel para livrar a terra dessas pessoas. Versículo 4 do capítulo 28. Os filisteus acamparam em Sunem, bem no interior do vale de Jezreel, aos pés do monte Soré. Já Saul acampou em Gilboa, na extremidade sul do vale, um ponto favorável do qual ele podia observar o exército inimigo. Versículo 6 do capítulo 28. Saul não tinha acesso a sacerdotes, pois os havia matado em Nob. Ele não tinha acesso ao Urim e o Tumim, que foi levado por Abiatar quando ele fugiu e se uniu a Davi. A consulta por Saul foi instigada pela ansiedade e medo e não pela piedade ou buscar fazer o que o Senhor queria. A recusa do Senhor em responder foi porque Saul rejeitara o Senhor e, como consequência, foi rejeitado pelo Senhor. Assim, foi excluído dos meios normais de buscar conselhos de Deus. Versículo 7 do capítulo 28. Apesar dos elementos desse tipo terem sido expurgados da terra, Saul parece não ter dúvida nenhuma de que seria possível achar uma médium, e seus atendentes conseguem imediatamente indicar uma. Em Josué 17, 11 versículos 11 e 12, vemos acerca da influência cananeia persistente em Endor, que ficava uns 8 quilômetros ao norte de Sunem. Saul, para chegar a Endor, teve que ir além das linhas dos filisteus. Versículo 8 do capítulo 28. Saul se disfarçou para evitar ser reconhecido pelos filisteus que podiam estar patrulhando o vale. Viajar com apenas 2 homens colocaria o rei em uma situação de elevado risco, por ter pouca segurança para ele, mas um grupo pequeno chamaria menos atenção em comparação com um grupo maior. Versículo 9 do capítulo 28. A médium sabia que Saul tinha purificado Israel do espiritismo e suspeitava que estava sendo preparada uma armadilha para ela. Versículo 10 do capítulo 28. Saul estava em estado espiritual e psicológico tão lastimável que jurou a médium, em nome do Senhor, que nada aconteceria a ela, quando ele sabia que o próprio Senhor e sua lei condenavam o ato que ele estava fazendo. Versículos 11 a 19 do capítulo 28. A partir do versículo 11 até o versículo 19, é uma passagem complicada. Não para pessoas que conhecem a Bíblia, mas é causa de tropeço para muitas pessoas, pois muitos se embasam aqui para praticar o espiritismo. A primeira coisa que devemos ter em mente é que a mulher disse ter visto subindo um ancião enrolado numa capa. E Saul é que teve o entendimento de que era Samuel. A mulher nunca o disse. Saul não viu coisa alguma, mas seu estado de ansiedade preencheu as lacunas da forma que ele queria. Dizer que a aparição foi de fato de Samuel contraria vários argumentos na área teológica. O diálogo desses versos entre o suposto Samuel e Saul também foi feito por meio da mulher, sem ter nenhuma evidência de que o verdadeiro Samuel tenha dito qualquer das coisas mencionadas. Ainda mais, seria incoerente que, uma vez que Saul não foi respondido pelo Senhor por várias formas, recebesse uma resposta através do finado profeta Samuel. Pois, se fosse mesmo Samuel falando através da necromante, seria o Senhor respondendo, pois Samuel não falaria de si mesmo. Então, o pseudo Samuel, o falso Samuel, provavelmente se tratava de um espírito maligno,
um anjo caído, que deu profecias que não se cumpriram exatamente conforme falara. Os filhos de Saul não morreram todos eles. E Saul não morreu pelas mãos dos filisteus, ele se matou. E ainda assim, ele não morreu no mesmo dia, não foi no dia seguinte, como o espírito maligno tinha dito na casa da necromante. Inclusive, o autor de Crônicas, ao relatar as causas da morte de Saul, em 1 Crônicas 10, versículos 13 e 14, diz que Saul morreu porque consultou uma necromante e não ao Senhor. Versículo 20 do capítulo 28. O conteúdo das palavras do pseudo Samuel, mais o cansaço da viagem de mais de 10 quilômetros que Saul fizera a Endor, o estresse iminente da batalha e o seu provável jejum, todo dia e noite, deixaram o rei totalmente exausto. Versículo 23 do capítulo 28. A recusa inicial de Saul para comer pode ter sido motivada por ele não desejar quebrar o seu provável voto de jejum, pois em 1 Samuel 14, versículo 24, nós vimos que Saul fazia votos de jejum em período de guerra. Versículo 24 do capítulo 28. Um novilho gordo, um bezerro gordo, era um jantar muito agradável em uma terra em que não se comia carne com muita frequência. Saul aceitou comer com seus servos, pois a viagem de volta traria mais estresse a ele, e ele não teria muito tempo de repouso para se preparar para a batalha do dia seguinte. Agora nós vamos estudar o capítulo 29. Versículo 3 do capítulo 29. Aques demonstra ingenuidade acerca da sinceridade de Davi, pois Davi matava os inimigos de Israel e não atacava israelitas. Aqui, Aques confiava no serviço de Davi, que já estava com ele por 16 meses. Versículos 4 e 5 do capítulo 29. Se Davi se tornasse adversário deles durante o combate, eles poderiam sofrer pesadas baixas. Os príncipes suspeitavam que Davi, como ex-general de Saul, poderia escolher exatamente a ocasião do combate para se reconciliar com Saul. E talvez eles ainda guardem lembranças dolorosas de traição em meio a uma batalha anterior contra Israel, que nós vimos em 1 Samuel 14, 21, quando havia israelitas, no meio dos filisteus, e quando eles se animaram vendo os israelitas atacando os filisteus, eles se voltaram contra os filisteus e também os atacaram. Os demais comandantes filisteus são menos ingênuos do que Aques. Versículos 6 e 7 do capítulo 29. É interessante que Aques, o rei filisteu, tenha mencionado o Senhor ao falar com Davi. Os senhores filisteus não estavam prontos para matar Davi e seus homens, mas eles não conseguiam confiar nele em uma batalha contra seu próprio povo. Versículo 8 do capítulo 29. Essa pergunta de Davi não passa de disfarce enganoso, pois Davi tinha, na realidade, feito bastante coisa errada em relação ao que dizia Aques. Versículo 9 do capítulo 29. Aques assegurou sua confiança em Davi, mas se sentiu obrigado a seguir o conselho dos príncipes filisteus. Versículo 10 do capítulo 29. Aques ordenou que Davi e seus homens partissem pela manhã para não retardar o avanço filisteu para o norte. Versículo 11 do capítulo 29. A partida providencial de Davi o impediu de participar da batalha que ocasionaria a vida de Saul. E mais importante, livrou Davi de combater seu próprio povo. Agora nós vamos estudar o capítulo 30, versículo 1 do capítulo 30. Tendo sido as vítimas das incursões vitoriosas de Davi, os amalequitas aproveitaram a ausência de Davi de Ziclag para retaliarem. Versículos 2 e 3 do capítulo 30. É evidência notável da proteção que o Senhor dera a Davi, que não deixava sobreviventes em suas incursões na terra dos amalequitas, mas quando foi atacado por estes, eles não mataram ninguém, levaram todos cativos para serem vendidos como escravos aos povos vizinhos, principalmente aos egípcios. A perda das mulheres e de seus filhos e filhas deve ter causado consternação excepcional, porque era a preocupação pela segurança das famílias que desde o início deve ter motivado a retirada de Davi e seus homens ao território dos filisteus. Versículo 6 do capítulo 30. A dor dos soldados por causa da perda de suas mulheres e filhos levou alguns a acusarem Davi pelos seus problemas. Davi animou-se no Senhor, um testemunho da sua fé em tempos difíceis.
versículos 7 e 8 do capítulo 30. Davi convocou Abiatar, o sacerdote, para perguntar ao Senhor, por intermédio da estola sacerdotal, se deveria perseguir o bando amalequita, e o Senhor novamente mostra que está com Davi, dizendo que ele vai conseguir libertar os prisioneiros. Versículos 9 e 10 do capítulo 30. Ribeiros da estação chuvosa da vizinhança de Berseba e do sul convergem para o ribeiro de Besor, que corre para o noroeste até desembocar no mar Mediterrâneo. Davi e seus homens devem ter chegado a Ravina, onde estava o ribeiro de Besor, uns 20 quilômetros ao sul de Ziclag, quando 200 homens ficaram para trás, exaustos, depois de uma marcha de mais de 96 quilômetros a partir de Afeca, onde deixaram o acampamento filisteu até o ribeiro de Besor. Versículos 13 e 14 do capítulo 30. A resposta do servo do Amalequita deu a Davi a informação de que o bando estava 3 dias na sua frente e que o bando, além de atacar Ziclag, tinha atacado o povo da sua tribo. Versículo 15 do capítulo 30. Davi perguntou se o homem agora tinha mais lealdade àqueles que o salvaram do que àqueles que o abandonaram para morrer. A resposta do homem revela que ele compreendeu que se encontrava numa situação difícil. Ele havia se envolvido na batalha em Ziclag, de maneira que pediu a Davi que lhe prometesse que não o abandonaria como seu senhor tinha feito, nem o mataria. Interessante que o Amalequita, o servo do Amalequita, ele pede que Davi jure por Deus, o que mostra que ele já tinha ouvido algumas coisas sobre Davi. Versículo 16 do capítulo 30. Os amalequitas não estavam esperando encontrar nenhum tipo de retaliação, quer dos filisteus ou de Judá, mas eles subestimaram a determinação de Davi. Versículo 17 do capítulo 30. O ataque foi inesperado, noturno e terminou rapidamente, pois Davi e seus homens renovaram as energias por encontrarem suas famílias e verem os amalequitas tão vulneráveis. Para cuidar dos prisioneiros e recolher o despojo da guerra, levou um dia, e a volta demorou mais uns 8 dias. Percebam que 400 homens fugiram, o mesmo tanto de homens que Davi levou com ele. Versículos 18 a 20 do capítulo 30. A mão do Senhor com o exército de Davi era evidente, pois Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo todas as pessoas. E ainda mais, do despojo que os amalequitas tinham pego da tribo de Judá, do território de Caleb e dos queretitas. Versículos 21 e 22 do capítulo 30. Normalmente, os soldados vitoriosos repartiam os espólios da batalha. Alguns daqueles que tinham lutado não queriam repartir o despojo com aqueles que estavam cansados demais para prosseguir além do ribeiro de Besor. Versículos 23 a 25 do capítulo 30. A resposta de Davi mostrou mais uma vez seu caráter. Ele acentuou que o Senhor os protegera e lhes dera vitória, pois eles não poderiam imaginar que eles resgatariam absolutamente tudo que tinham perdido, sem perda alguma de vida, o que de fato aconteceu. Davi, reconhecendo a lei mosaica, manda repartir o despojo igualmente entre todos, e lembrou-se que os que não guerrearam ficaram como retaguarda e guardadores da bagagem. Davi reavivou um preceito esquecido para ser observado daí por diante. Versículos 26 a 31 do capítulo 30. Davi parece ter devolvido à tribo de Judá o que os amalequitas haviam tomado deles. Essas cidades citadas estavam dentro do alcance das peregrinações de Davi como fugitivo. Todas elas ficam ao sul de Judá. Agora nós vamos estudar o capítulo 31. Versículos 1 a 2 do capítulo 31. Os homens de Israel fugiram. Então Israel tinha perdido a batalha e os filisteus mataram os três filhos de Saul, Jonatas, Abinadab e Malquissua. Apesar de ser comum que reis e príncipes normalmente se protegiam de riscos associados ao campo de batalha. Sabemos que essa não é a característica de Jonatas, de acordo com 1 Samuel 14. Os outros 2 irmãos devem ter seguido o irmão mais velho. Versículo 3 do capítulo 31. Os arqueiros proporcionavam a vantagem de infligir ferimentos a uma certa distância, e a chuva de flechas sobre a posição de Saul se mostrou efetiva. Versículo 4 do capítulo 31. Saul temia que os filisteus o capturassem vivo e talvez o tratassem como tinham tratado Sansão em Juízes 16, versículo 21. Entretanto, o escudeiro de Saul estava paralisado de medo e não conseguiu obedecer à ordem do rei. Saul, então, pegou sua espada e caiu sobre ela. Embora alguns louvem a ação de Saul como digna de um herói trágico, o teor dos livros de Samuel indica o contrário.
Recomendáveis são aqueles que, assim como Davi, acham em Deus a sua força nos tempos de aflição e que, assim como Jonatas, rendem-se totalmente à sua vontade. Versículo 5 do capítulo 31. Na Bíblia, há 5 casos de suicídio: o de Saul, o de seu escudeiro, o de Aitofel, em 2 Samuel 17, versículo 23, o de Zinri, em 1 Reis 16, versículo 18, e o de Judas, em Mateus 27, versículo 5. Versículo 6 do capítulo 31. Não se trata de todos sem exceção, mas de todos quantos caíram nas mãos dos filisteus. Obviamente, homens de Israel fugiram. Versículo 7 do capítulo 31. A notícia da vitória dos filisteus se espalhou rapidamente por toda a região. Os israelitas que habitavam do outro lado do vale fugiram, abandonando suas cidades, como fizeram também aqueles diretamente abaixo do vale e além do Jordão. Os assentamentos dos filisteus nessa região marcaram a mais profunda invasão dos inimigos na região central de Israel. No entanto, depois que Davi se tornou rei, ele os subjugou e os restringiu à região costeira de Judá. Versículo 8 do capítulo 31. Parte da pilhagem do inimigo envolvia voltar para despir os mortos, levando seus objetos de valor. A vitória dos filisteus tinha sido tão completa que nenhum israelita tinha ousado tentar resgatar os corpos de Saul e de seus 3 filhos. Versículo 9 do capítulo 31. Em 1 Crônicas 10, versículo 10, relata que a cabeça de Saul foi colocada no templo de Dagon, talvez em Asdod, simbolizando a vitória de Dagon sobre o rei de Israel. Versículo 10 do capítulo 39. Bet-Sean era uma cidade israelita na entrada do vale, perto do rio Jordão, provavelmente abandonada pelos israelitas como consequência da vitória dos filisteus. Foi em Bet-Sean que os filisteus colocaram o corpo de Saul na muralha. Versículos 11 e 13 do capítulo 31. Jabes de Gileade era uma cidade a leste do rio Jordão, cujos moradores Saul resgatou de Naás, em 1 Samuel 11, versículos 1 a 11. Recuperar o corpo de Saul e os corpos de seus filhos era uma tarefa arriscada, uma vez que os filisteus ocupavam o vale, mas os homens de Jabes de Gileade o fizeram a si mesmo. Em Jabes, eles os queimaram, não até as cinzas, mas numa pira funerária para remover a carne, provavelmente para protegê-los de mais abuso por parte de animais selvagens, e eles lhes deram um sepultamento, pois era considerado extremamente vergonhoso aos mortos ficarem sem sepultamento. O jejum era um sinal de lamentação pelo profundo respeito para com Saul e seus filhos. Então, encerramos aqui o estudo dos capítulos 28 a 31 do livro de 1 Samuel e encerramos o estudo do livro de 1 Samuel.